ambiente da vida cristã é um ambiente especial que Deus preparou. Se você está inserido hoje num contexto de uma casa de paz, ou de uma célula, as reuniões e os cultos que celebramos aqui, se você está envolvido em algum ambiente onde a presença de Deus é atraída, ali é um ambiente que Ele tem para liberar a vida dEle sobre a sua, receber da vida dEle. Deus espera que nós encontremos sempre o melhor lugar para conviver com as pessoas. Nós não fomos feitos para viver solitários. O ser humano não foi feito para viver sozinho. Quando Deus fez o homem e a mulher, Ele o fez com a sua natureza, conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Deus repartiu com o homem tudo aquilo que é nele. E se você observar a divindade, na divindade estão presentes ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo, convivendo de forma harmoniosa, num ambiente celestial, um ambiente agradável, um ambiente onde eles se relacionam com uma unidade, uma intimidade tão profunda, que são e se tornam um só Deus. E Deus colocou em nós essa necessidade de convivermos, de estarmos conectados, ligados às pessoas. Se alguém decide viver isoladamente, isso é uma anomalia. Em sã consciência, o ser humano busca relacionar-se com alguém, conviver com alguém, estar num ambiente onde ele pode ali desfrutar da riqueza de uma convivência, conviver com pessoas. Desde pequeno, muitos de nós passamos já por ambientes. Muitos pequenos já vão, desde bebezinho, às vezes ali levado para uma escolinha maternal, onde ali já vai estar relacionando-se com outras crianças. E aí vem a escola, vem o colégio, vem a universidade, enfim, durante a nossa trajetória de vida, nós convivemos em determinados ambientes com outras pessoas. Convivemos com pessoas durante muito tempo. E naquele ambiente, Deus preparou para nós termos um nível de relacionamento com as pessoas, um ambiente escolar. Quem passa por um período escolar, passa por diversos ambientes, convivendo com pessoas que estão ali com o mesmo propósito. Como adultos, muitos ingressam numa atividade profissional, ou seja, numa fábrica, numa loja, numa repartição pública, seja o ambiente que for, mas você está ali junto com outras pessoas, se relacionando para desenvolver o seu trabalho. É um grupo de pessoas, às vezes você permanece um longo período trabalhando num determinado local e convivendo com pessoas. Aquelas pessoas, seus colegas de trabalho, e aquele ambiente é o ambiente que Deus preparou para prover sobre a nossa vida e suprir as nossas necessidades. Precisamos trabalhar, mas precisamos trabalhar num ambiente onde temos convivência com pessoas. Muitos ambientes Deus prepara, na igreja aqui, os ministérios, o pessoal da música, o pessoal da dança, da intercessão, está sempre se reunindo, sempre juntos, formando ambientes especiais de convivência e com um propósito de crescerem juntos em intimidade, em proximidade, suprindo-se uns aos outros. Essa é a história de vida de cada um de nós. Todos nós participamos e estamos envolvidos em muitos ambientes e convivemos com muitas pessoas. Mas o grupo mais principal, o grupo mais importante de relacionamento que Deus nos preparou é a nossa família. Por isso a importância desses irmãos e irmãs aqui, que ao decidirem ter a sua casa aberta, o seu coração aberto para Jesus, ingressaram na família de Deus e passarão a desfrutar das riquezas e dos benefícios, das bênçãos que Deus tem preparado para derramar na sua casa. E cada um de nós convive num ambiente familiar. Desde que nascemos, somos inseridos dentro do ambiente familiar dos nossos pais. A família dos nossos pais preparou um lugar muito especial para nos receber, e nós estávamos ali quando crianças, adolescentes, jovens, envolvidos no ambiente familiar,
na casa dos nossos pais. Mas ao nos tornarmos adultos, nos casarmos, Deus nos dá um presente, que é a nossa própria família. A nossa própria família passa a estar envolvida num ambiente onde nós vamos construir ali o que Deus espera que a gente faça. E ao casarmos, temos ali o início de uma nova família. Os filhos chegam e a família vai aumentando. Os filhos crescem e ao se casarem vão constituir a sua própria família. Mas a nossa vida sempre está envolvida, sempre está inserida dentro de um ambiente familiar. Passamos a maior parte do tempo da nossa vida num ambiente familiar. Estudamos durante muitos anos, mas aquele tempo passa e você perde contato e deixa de conviver e de frequentar ambientes onde você se relacionava com aquelas pessoas da escola. Trabalhamos muitas vezes durante muito tempo em determinadas empresas, atividades, mas chega um momento, ou pela aposentadoria, ou por mudar de atividade, que você deixa aquele ambiente e não está mais frequentando ali. Mas o ambiente familiar, o ambiente onde a família está presente, Deus preparou para a nossa vida, desde que nascemos até o nosso último dia. Sempre vamos estar inseridos num ambiente familiar. Por isso nós precisamos conhecer e saber exatamente como é esse ambiente. Deus preparou para nós um lugar para nós morarmos. Eu creio que aqui, todos nós aqui, ou moramos numa casa ou num apartamento, sim ou não? Eu não creio que alguém aqui more na rua, ou que more num ambiente que não seja uma casa, um apartamento, que seja uma loja, uma fábrica, uma repartição pública, não. Aquele ambiente onde você mora ali com a sua família, é um ambiente que Deus preparou para você viver e conviver com essas pessoas tão próximas. Mas não se trata somente de um espaço físico, não se trata somente de uma construção. O ambiente que Deus preparou para nós convivemos com a nossa família vai muito além disso. O ambiente que Deus preparou para nós não é simplesmente uma casa, um apartamento, mas Deus preparou para nós um lar. Diga assim, um lar. Faz muita diferença. Se a nossa casa, o nosso apartamento não for um lar, não está preparado adequadamente para convivermos ali com as pessoas que mais amamos. Mas como é o lar que Deus preparou para a família? Você sabe como é? Como é o lar, ou como deve ser o lar que Deus preparou para você conviver com a sua família? Deus estabeleceu um padrão, Deus estabeleceu de uma forma bem clara, bem detalhada, para que ninguém tenha dúvidas de como deve ser o ambiente da convivência familiar. Desde o primeiro casal, Deus já mostrou ali como Ele espera que a gente conviva, em qual ambiente que Ele espera que a gente conviva com a nossa família. Desde o primeiro casal, Deus fez o casamento e inseriu o homem e a mulher dentro de um lar. Se você está com a sua Bíblia aí, abra em Gênesis 2:8. Vai ser bem rapidinho, porque achar Gênesis, você já sabe, fácil, amém? Se você não tiver dificuldades, ou se você não está com a sua Bíblia, presta atenção. Gênesis 2:8 diz assim: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Deus criou o homem e a mulher, e os colocou num jardim. O lar que Deus preparou para nós, convivemos com a nossa família, é um jardim. Se você observar e perceber esses detalhes, você vai encontrar que este ambiente, perceber que esse ambiente é um ambiente muito agradável para se viver. É um ambiente onde temos liberdade, onde sentimos a presença de Deus. Eu tenho
algumas vezes saído para caminhar com a minha esposa, e aí nós sempre escolhemos um parque, já fomos em vários. Ultimamente temos ido no Parque das Artes, um jardim com lago, ali logo atrás do Ribeirão Shopping. É um lugar super gostoso, onde você tem ali momentos agradáveis. E um jardim, tem lago lá, tem as árvores, tem pássaros, flores. Você está ali naquele ambiente, aquele ambiente te faz bem. Você se sente de uma forma muito mais livre. Você se sente num ambiente atrativo. Esse deve ser o modelo do nosso lar. Um lugar atrativo, agradável, onde todos tenham prazer de estar ali, sintam saudade, vontade de estar ali. E esse ambiente que Deus quer que o nosso lar seja, depende de nós. Precisamos cuidar, guardar. Essa foi a responsabilidade que Deus nos deu, para cuidar desse lar, desse jardim, preservá-lo na condição que Deus estabeleceu, não permitir que Satanás entre e estrague o que Deus preparou de forma tão perfeita para nós. Você já percebeu como as mulheres gostam de flores, maridão? Mulheres, vocês gostam de flores, sim ou não? Então, é porque ela foi feita para viver no meio de um jardim. Ela foi feita para viver rodeada de flores. Essa necessidade é natural, está inserida nela. Então, sempre que tiver oportunidade, dê flores à sua esposa, marido, amém? Se você tem filhas, dê flores à sua filha. Sempre que eu comprava, quando a minha filha era solteira em casa, eu comprava flores para minha esposa e comprava um botãozinho para minha filha. Quinta-feira tivemos aqui um culto de consagração de aliança. Preparamos este salão para receber aqui mais de 20 casais que estavam ali consagrando a sua aliança de casamento, seu compromisso de aliança de casamento a Deus. Não haviam passado por isso, casais que já eram casados, regularizaram a situação no civil, eram casados civilmente, mas não tinham tido oportunidade de uma cerimônia consagrando esse compromisso de casamento, de aliança de casamento a Deus. E preparamos este salão, e aqui na entrada principal tinha flores por todos os lados, aqui flores aqui na frente. Você vai num casamento, você percebe que as flores dominam o ambiente, sim ou não? E a decoração é cara. Casei uma filha, minha nora também fez uma decoração maravilhosa lá, e envolvidos com aquilo, aquele ambiente estava repleto de flores. Mas por quê? Deus celebrou o primeiro casamento num jardim, e flores sempre está presente, e sempre deve estar presente na vida, e envolvendo as mulheres. Dia 12, último, tivemos o dia dos namorados. Se você foi esperto e não perdeu a oportunidade, você que é casado ou que tem um relacionamento, eu sei que para os jovens namorados, eles não perdem a oportunidade, não, até quando não precisa. Mas os casados muitas vezes vão acomodando, vão deixando de lado, e é importante sempre preservar esta riqueza, porque um jardim é um ambiente romântico. Deus quer que os nossos lares haja sempre romantismo. Eu não perdi a oportunidade. Dia 12, comprei um vaso, flores. Às vezes, quando eu compro rosas, daí uma semana já está murcha, tem que jogar fora, mas comprei um vaso que vai durar muito tempo. Está lá, na nossa sala lá, lindão lá. E eu olho e falo assim, aqui, querida, está lá, ela está vendo. Junto com a flor, foi um bilhete, logicamente, falando muitas coisas agradáveis. Mulheres gostam de chocolate. Teve um ano que eu comprei rosas de chocolate e dei para ela. Se você resolve duas coisas ao mesmo tempo, mas naquele ano eu extrapolei, eu comprei rosas naturais, comprei rosas de chocolate, comprei um bichinho de pelúcia escrito assim, eu te amo, porque são as três coisas que as mulheres gostam. As meninas desde pequena têm as suas bonequinhas ali, bichinhos agradáveis, mas as flores e o chocolate. Mas você
precisa transformar o seu lar no jardim mais agradável possível, no ambiente mais romântico possível, no ambiente mais prazeroso. Depende de nós. A construção principal é nossa, dos homens. As mulheres cooperam com isso, e as mulheres devem sempre investir nisso também, de tornar o lar o ambiente mais agradável possível para todos os integrantes da família, porque todos vão ter um desejo de estar ali. Muitos não vão para casa porque é tanta discórdia, é tanta discussão, é tanto problema, e aquele filho chega tarde em casa, sai de manhãzinho, ele não consegue conviver ali, porque existe um ambiente insuportável. Muitos homens saem do trabalho e ficam para a rua, e ficam enrolando, e chegam em casa tarde, saem cedo, porque não tem. E as mulheres saem, vão para casa de uma amiga, não conseguem ficar, porque aquele lá, que era para ser um lugar agradável, prazeroso, onde as pessoas sintam saudade de estar ali, elas sentem repulsa, porque muitos não estão cooperando e transformando naquele lugar agradável. Você tem construído e preservado, tem mantido o jardim que Deus preparou para o seu lar? Seja na posição que você estiver, você precisa preparar, você precisa proporcionar aquele ambiente, um ambiente mais agradável possível, um ambiente onde haja prazer de estar ali, um ambiente onde haja liberdade. Deus não preparou um quartel para colocar o homem e a mulher, não preparou muralhas cercadas, não preparou ali comandos, não colocou ali regras que são mais importantes do que as pessoas dentro de um ambiente militar. É importante haver ordem, é importante haver ali rigidez, mas Deus não colocou o homem e a mulher para conviver dentro de um ambiente com as regras de um quartel. Vidas blindadas por muralhas, leis, regras, compromissos que extrapolam e são mais importantes do que tudo. Diga assim: pessoas são mais importantes que as regras. Não faz sentido alguém viver isolado dentro do seu ambiente familiar. Alguém se cercar com muralhas e declarar: a minha vida aqui é independente. Eu não preciso e não dependo de ninguém. Eu faço o que eu quero, o que eu bem entendo, sem dar satisfação a ninguém. Não é assim. As regras são muito importantes e necessárias dentro do ambiente familiar. Nós precisamos entender a importância de termos um ambiente onde há ordem, senão tudo ali vira uma anarquia. Mas muitas vezes as pessoas se fecham, se isolam dentro de um ambiente e elas estão dentro do lar, cercadas em si mesmas, blindadas. Eu considero um absurdo. No ambiente cristão, isso no mundo é comum, mas no ambiente cristão, alguém dentro de um ambiente, num contexto familiar, com o celular, o computador, que ninguém pode acessar, uma senha exclusiva, e se toca, sai correndo para ninguém ver o que é. Quantos casais nós temos aconselhado, em que a traição, o adultério, a infiltração de Satanás dentro do casamento, destruiu o casamento. Alguns reconstruídos, mas outros não, porque alguém tinha uma vida secreta, uma vida isolada, uma vida fechada. Ninguém tinha acesso ali. E aquele ambiente que era para ser de liberdade, de convivência, se relacionando, passou a ser um ambiente onde cada um vivia a sua vida isoladamente. Não deve ser assim. Nosso lar, na nossa casa, desde pequeno, com os nossos filhos pequenos, nós tínhamos condições de ter TV e internet dentro do quarto de cada um. Nós decidimos não colocar computador e internet dentro dos quartos
dos nossos filhos. Havia um ambiente público, todos tinham acesso, um ambiente aberto, onde o computador estava ali, para que todos pudessem ter acesso livremente. Nós precisamos preparar e conservar o ambiente com segurança. Isso não impede de que haja pecado, mas restringe muito. As senhas do meu celular, do computador, até as senhas do banco, a minha esposa e meus filhos têm livre acesso. Precisa ser assim, você precisa decidir ter uma vida livre, onde você está aberto a todas as pessoas. Quando você olha para um jardim, você vê o horizonte, você não vê uma parede, você não vê uma barreira ali. É o ambiente que Deus quer que a gente viva, um ambiente onde todos têm livre acesso à vida de todos. Mas as regras precisam existir. Os pais precisam estabelecer, principalmente para os filhos, horários, quando levantar, quando ir para a escola, quando almoçar, quando estudar, quando brincar, porque senão cada um vai querer fazer o que entender. E é necessário haver ali esse cuidado, essa proteção. É necessário que haja ali um ambiente onde todos estão guardados. Muitas vezes existem situações onde pessoas precisam cooperar para o bem-estar do ambiente familiar. O lar precisa ser um lugar limpinho, cheiroso, perfumado. E isso envolve todos. Não envolve somente a pessoa que limpa, mas envolve aqueles que ajudam e que preservam. Mas pode acontecer uma situação de que uma mãe, uma esposa, limpa a casa e de repente chega o marido ou o filho da rua com o tênis sujo e tal, e vai entrar na sala, ela fala, não entra pela sala que eu já limpei aí. Aí ele vai e tenta entrar pela porta da cozinha, não entra porque eu estou lavando, você vai sujar tudo aqui. Não entra pela janela também, porque a vidraça está limpinha e você vai pôr a mão lá e vai sujar. Se der, entra pelo telhado, direto no banheiro e vai tomar banho. Mania de limpeza. É importante e necessário conservarmos os nossos lares limpos, mas não podemos esquecer que as pessoas são mais importantes do que as regras. É lógico que se você chegou em casa com o seu sapato sujo e a sua esposa ou a sua mãe limpou, porque normalmente um limpa e todos, não sei se é assim lá também na sua casa, mas geralmente tem um que limpa e que é o que mais tem o asseio ali de preservar limpo, e os outros, ao invés de ajudarem a conservar, vão lá e sujam. Mas todos, se há um ambiente que está limpo, preserve-o, mantenha aquele ambiente o mais cheiroso e perfumado possível. Mas você deve entender que o ambiente precisa estar agradável e preparado para todos. Pode ocorrer também de um pai, um chefe de família que está com dificuldade, ou perdeu o emprego, ou as vendas caíram, o salário reduziu e ele está tendo que apertar ali e falar, olha, nós temos que enxugar as despesas nessa casa, nós precisamos agora todos cooperar e reduzir os gastos. E aí começa a controlar, e esse controle é necessário, porque a situação está mais difícil, ele passa a controlar tudo e tal, e aí a esposa, ou o filho, ou uma filha entra para tomar banho, e aí daí 2 minutos ele bate na porta, já deu 2 minutos, saia, você não viu a conta, como é que veio a conta de energia esse mês, a conta de água, tal, pode sair rapidinho daí. E muitas vezes tem pessoas que gostam muito de tomar banho, elas gastam um longo período, porque aquilo é um ambiente que ela tem prazer, e ela leva o repertório inteirinho aqui, vai todo mundo, ela quer ouvir o Zé Mauro, ela quer ouvir o Alessandro, ela quer ouvir, todos aqui, ela vai e leva tudo lá, e vai falando e tal, e aí se a casa tem um banheiro só, meu Deus, a fila vai só aumentando. Devemos ser limpos, ter higiene, mas nem
muito e nem pouco, o necessário para uma boa higiene. Mas às vezes alguns extrapolam, tanto no desperdício quanto na escassez. É necessário que haja regras, mas nós precisamos entender que num lar as pessoas têm valor. Diga assim: num lar as regras são muito importantes e necessárias, mas as pessoas são mais importantes que as regras. Valorize as pessoas. Elas precisam estar à frente, porque são as pessoas que Deus colocou para você amar e servir. O ambiente familiar é um ambiente onde nós servimos. Mas Deus nos colocou num jardim, não foi numa fábrica, num escritório, numa repartição pública. Deus não nos colocou para convivermos com a nossa família num ambiente de trabalho. Servir é importante e necessário. Mas antes de buscarmos o serviço de alguém dentro da nossa casa, nós precisamos valorizar os sentimentos. Às vezes o serviço não está ocorrendo, alguém não está exercendo a sua função dentro de casa, porque está com problema, está com alguma dificuldade, está precisando de atenção, está precisando de um cuidado especial. E essa deve ser a nossa atenção e a prioridade. Ver o porquê as pessoas não estão produzindo. Num ambiente de trabalho, as pessoas estão ali para produzir. E se elas não produzem, elas são riscadas e coloca-se outro no local. Se não há produtividade, se não há desempenho, se não há retorno, elas são substituídas. Mas dentro do ambiente familiar, nós não substituímos pessoas. Nós cuidamos das pessoas. E às vezes os sentimentos estão interferindo na produtividade. Às vezes uma esposa não está correspondendo e fazendo aquilo que é a sua função, porque ela está ferida, ela está magoada, ela está triste, decepcionada. E aí o marido precisa ter a humildade de chegar e buscar ouvir o coração das suas esposas, para que ela possa, ao ser curada, ao ser tratada, produzir e lhe servir naquilo que são as suas funções. Todos nós temos funções dentro do lar. Deus nos colocou ali com funções específicas. Os maridos têm a função de amar, de cuidar, de proteger, de servir a sua esposa. A esposa tem a função de admirar, de apoiar, de sustentar o marido. Esposar é o apoio. Essa é a função da esposa, de respeitá-lo, de honrá-lo, de se submeter a ele. São funções claras que Deus colocou. Quando nós entramos dentro de uma família, de um ambiente familiar, Deus falou: aqui estão as funções estabelecidas para você desenvolver, para você desempenhar, para você crescer, para você poder servir. E se nós não nos empenhamos nisso, nós falhamos no nosso compromisso familiar. Servir é muito importante, precisamos servir. Os pais precisam ensinar, corrigir, disciplinar os seus filhos, é a função deles. Se os pais não fazem isso, os seus filhos podem crescer com alguma deformação, em rebeldia, desprendidos, totalmente desvinculados do ambiente familiar, porque não foram acolhidos e não houve da parte dos pais o desempenho esperado por Deus para que eles se manifestassem ali no contexto familiar. Os filhos têm funções específicas, todos nós somos filhos, todos nós nascemos um dia e somos filhos, e temos funções específicas, e Deus espera que a gente possa sempre, na função de filho, promover a alegria, o respeito, a honra aos nossos pais. Provérbios 10:1 diz assim: o filho sábio alegra seu pai, mas o insensato é a tristeza da sua mãe. Diga assim: eu serei um filho
ou uma filha sábio. Você tem que saber que a sua função dentro do contexto familiar, mesmo que você já casou, tem a sua família, mas você tem pais, você precisa ser sempre um instrumento de alegria para o seu pai, não de tristeza e decepção. Você precisa dedicar a sua vida para honrar os pais. Filhos, obedecei a vossos pais, isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe. Se a nossa função dentro do lar for desempenhada da forma correta, nós vamos servir com excelência e todos serão beneficiados ali. Não pode haver egoísmo, não pode alguém falar, não, eu quero que todos me sirvam, que todos cumpram as suas funções, mas eu não estou nem um pouquinho preocupado com o que eu tenho que fazer dentro do lar. Não é para haver egoísmo, todos nós precisamos nos expor a servir. Se você é um discípulo de Jesus, você já deveria ter aprendido isso, que em todos os ambientes que você estiver, seja na escola, seja no trabalho, seja na igreja, seja na sua casa, no seu lar, Deus espera que você sirva. Todos nós somos discípulos de Jesus, amém? Amém. E Jesus diz assim, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E você deve servir sempre, você deve se oferecer ao serviço, você deve buscar saber o que os outros estão precisando de você. Não espere ninguém pedir ou mandar ou insistir, se apresente e fala, o que eu posso lhe auxiliar, o que eu posso fazer por você, dentro do ambiente familiar. Isso vale para todos os ambientes, mas nós estamos valorizando aqui e empenhados nesse ambiente especial que Deus preparou para nós. Diga assim, sentimentos são mais importantes do que produtividade e serviço. Não exija que alguém lhe sirva, se existe algo a ser cuidado nas emoções. Olhe para dentro das pessoas, antes de olhar para as mãos, exigindo que elas façam alguma coisa. Esse cuidado Deus tem conosco. E é assim que nós devemos ser dentro do nosso lar também. Deus pegou o homem e a mulher e os colocou num jardim. E não foi numa caverna. Existiam cavernas disponíveis. A terra tem muitas cavernas. Mas Deus não colocou num ambiente escuro, frio, sombrio, para que o homem e a mulher vivessem ali. Deus colocou no jardim, um lugar aberto, livre, iluminado, muito agradável. Os evolucionistas tentaram colocar o homem dentro de uma caverna. Colocaram o homem com um aspecto rude, bruto, um ogro, um homem que arrastava as mulheres pelos cabelos, que só tratava aos chutes, aos socos, só judiava, não tinha um carinho sequer, era aquele brutamontes, e que ele, naquele ambiente ele convivia com a sua família, só dando pancada. Você já ouviu falar do homem das cavernas? Sim ou não? Quando nós estudamos, nós vemos lá, existe na história, estabelecido lá nos nossos estudos, de que o homem viveu em cavernas. Mas Deus não colocou o homem nas cavernas, os evolucionistas colocaram. O homem das cavernas não é de Deus. E esposa, se ele estiver na tua casa, fale com o pastor dele. Se ele estiver lá ainda, te maltratando, judiando você, e fazendo tudo essa brutalidade, fala assim, sai daqui, você não é de Deus não. O homem de Deus está no meio de um jardim. Cadê as flores na tua mão? Cadê o carinho? Cadê o romantismo? Esse é o homem de Deus. E o pastor, o líder dele, vai dar um jeito de tentar arrancar dele essa identidade, que não é para estar ali. Nós, os criacionistas, sabemos que o homem de Deus é o homem do jardim e não das cavernas. Quem quer ser um homem de Deus aqui? Seja um homem de Deus.
Seja um homem que vive nesse ambiente, produzindo cada vez mais um ambiente agradável na sua casa. A responsabilidade principal é nossa. Deus deu ao homem o cuidado, a responsabilidade. Cuide desse lar, proteja esse lar. E essa é a missão que Deus nos deu, tão importante neste lugar, o nosso lar. Como eu disse aqui, o lar é um ambiente aberto, o jardim é um ambiente aberto, é um ambiente claro. Isolamentos não vem de Deus. Você não vê muros, portas, cercas no interior do jardim. Às vezes tem que ter por fora para proteger, que antigamente se passeava nas praças. Hoje, se você for de bobeira lá, você pode ser assaltado. Mas não existem cercas ali, não existem portas, não existem ambientes fechados, é um ambiente aberto. E às vezes alguém decide dentro do lar, dentro do contexto familiar, junto com a sua família, entrar numa caverna, se encavernar, ficar isolado. Às vezes um filho que não está ali muito contente e satisfeito com o ambiente da casa, chega em casa, já vai para o quarto, tranca a porta e ninguém entra ali. Aí liga o som no último volume, porque ele não quer escutar as pessoas lá fora batendo para ele abrir a porta, e põe o som alto e fica ali o tempo todo. Aí sai rapidinho, vai, come alguma coisa e sai de fora, e quando volta para casa, fica ali dentro, isolado, fechado no seu mundinho, totalmente desconectado da família. Quando eu e a Lúcia fizemos um seminário chamado Veredas Antigas, que é rico, precioso, o ministrante do seminário contou uma situação onde um adolescente chegava em casa e se trancava no quarto. Não atendia ninguém, os pais batiam que queriam conversar, ele não queria conversa, sempre trancado ali, o som alto para ninguém escutar, e fazia exatamente isso. Encavernava-se dentro do jardim, usava ali aquele ambiente para ficar isolado. Aí um dia esse pai teve uma ideia, ele falou, bom, eu estabeleço as regras aqui, então, enquanto eu estiver aqui no comando deste lar, eu vou estabelecer regras. Aí ele teve uma ideia, ele falou, bom, eu vou tirar as portas desta casa. E tirou todas as portas internas. E aí o filho chegou, entrou e foi para o quarto e viu que estava sem porta, e aí reclamou, cadê a porta aqui? Ele falou, eu tirei. Mas por quê? O pai falou, porque eu sou chefe dessa casa. E as regras aqui é assim, agora vivemos sem portas. E aqui dentro será assim. Aí ele puxou o guarda-roupa, o filho tentou fechar, mas não havia jeito. Havia um acesso ali dentro. Muitos homens se encavernam dentro de casa. Às vezes, há um problema, uma dificuldade, algo que ele não está conseguindo vencer, uma dificuldade no trabalho, seja uma dificuldade pessoal, alguma coisa que está ali roubando a paz, ele está ali preocupado em resolver, e a atitude mais comum de um homem é se encavernar, é se afastar, é se isolar, é ficar ali só com ele mesmo, tentando encontrar um meio de solucionar aquilo, sem buscar ajuda, sem expor, sem transmitir. Por outro lado, as mulheres, quando têm um problema semelhante, ao invés de se calarem, elas falam. E falam para muita gente, buscando aquilo de ter uma solução, é a característica de cada um. Mas essa diferença de característica e comportamento diante de problemas que estão se enfrentando, e como um reage falando ou se calando, tem um livro muito bom, Homens de Marte e Mulheres de Vênus, que mostra bem claro essa característica. Mas os homens não podem se afastar, isolar. Se há um problema, ele precisa chamar a família, expor e falar, olha, a situação é essa, estamos assim, precisamos encontrar juntos uma solução. Ele precisa sair da sua caverna e ficar dentro do jardim, com a sua família, encontrar a melhor saída. Deus colocou ali todos para servir, apoiar, estar um junto com o outro. E é assim que nós devemos sempre construir o nosso lar. Você precisa transformar o seu ambiente familiar no lugar mais agradável possível para se viver.
onde todos os integrantes da família vão sentir saudade, vão ficar esperando o momento de estar ali ao redor da mesa, desfrutando de momentos agradáveis, desfrutando de comunhão, de contatos, de proximidade. Essa deve ser a realidade dentro da nossa casa. Quando Deus preparou o nosso lar, Ele preparou de forma completa e perfeita. E se o nosso lar for como Deus preparou, Ele vai trazer sobre as nossas vidas as bênçãos que Ele tem reservado para repartir no ambiente familiar. Deus tem bênçãos específicas para cada ambiente. Aqui Deus nos abençoa de uma forma tão preciosa, mas é uma parte das bênçãos que Deus tem para nós. Estarmos envolvidos com a família de Deus nos faz desfrutar das bênçãos que Ele tem para a sua família. Estarmos envolvidos com a nossa família, no nosso lar, nós vamos desfrutar das bênçãos que Deus preparou para derramar ali, naquele ambiente. E nesse lar, existe algo especial que Deus preparou. Você está com a Bíblia aberta em Gênesis 2, versículo 9. Gênesis 2:9 diz assim: do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores, agradável à vista e boa para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim. No meio do jardim, no meio do lar, exatamente no centro do lar que Deus preparou para as famílias, estava a árvore da vida. A Bíblia diz que quem comesse da árvore da vida, viveria eternamente. Conquistaria a vida eterna. Quem nos concede a vida eterna? Como a vida eterna passou a fazer parte de nós? Através de quem? De quem? De quem? Jesus é o único que pode nos dar a vida eterna. É o único que pode transformar a nossa vida numa vida mortal para uma vida eterna. Nós temos essa riqueza disponível a nós. E no meio do jardim, a árvore da vida, que proporcionava a vida eterna. No meio do jardim estava Jesus. Jesus precisa estar no centro dos nossos lares. Ele precisa ser a pessoa mais importante ali. Por isso, os filhos da paz que vieram aqui tomaram a decisão, uma das decisões mais sábias na sua vida, de atrair para a sua casa a presença de Jesus, o príncipe da paz, porque Ele é a árvore que dá vida e que dá vida eterna. Essa presença vai fazer a diferença, porque as bênçãos de Deus vão entrar na nossa casa através da pessoa de Jesus. E Jesus presente nos nossos lares, Ele precisa ser o Senhor da nossa família. Nós precisamos fazer o que Ele nos manda, o que Ele estabeleceu, o que Ele disse que deve ser feito, o que está na palavra é algo que precisa ser obedecido de forma completa e integral, porque se nós negligenciarmos, Ele não está sendo o Senhor sobre as nossas vidas. Podemos até ter uma experiência como o nosso Salvador, mas sendo o Senhor, Ele vai ditar as ordens, Ele vai dar as orientações, Ele vai dizer como você tem que ser dentro da sua casa, o que você tem que fazer, está tudo aí na Bíblia. Aprofunde-se na Bíblia, aprofunde-se nas revelações que Deus vai te dar. Ao ler um texto, Ele vai falar no teu coração e falar: olha, você está no caminho errado. Corrija o seu caminho, corrija o seu comportamento, corrija a sua atitude, porque assim você vai conquistar e atrair para a sua casa as bênçãos que eu tenho reservado para o seu lar. Jesus está no centro do seu lar? Sim ou não? Preserve-o ali. Às vezes, num lar há tanta confusão, tanta discórdia, tanto palavrão, que Jesus não aguenta mais. Ele fala: eu vou sair daqui, senão eu vou pecar. Ele vai descer a mão em cima de alguém de tanta insatisfação ali. Se você expulsar Jesus do seu lar, acabou, seu lar vai ficar vazio, por pouco tempo, porque o lar onde Jesus não está no centro, ele não está vazio. Se não é Jesus que dita as regras e as ordens dentro do seu lar, Satanás está fazendo isso, seja pela internet,
seja pelos amiguinhos dos seus filhos, seja pelos seus colegas de trabalho, colocando aquelas mensagens todas absurdas e estranhas aos valores de Deus, e você vai recebendo e recebendo, e aí se ele conseguir entrar dentro do seu jardim, ele vai fazer como ele fez com o primeiro casal, jogou eles para fora, e a sua casa vai acabar, o seu lar vai ser abandonado. Você não pode permitir isso. Você tem que preservar Jesus ali sempre, no centro. E tudo que você for fazer, você tem que atrair a presença dele ali, para ele jamais sentir que ali não é o lugar preparado para ele. E ele entra quando nós convidamos. Amém? Que você possa estar sempre, todos os dias, dizendo: Jesus, assuma o controle aqui, o que precisa ser corrigido, fala com a minha pessoa, o que eu preciso corrigir na minha vida, ore em favor daqueles que estão tendo dificuldades de cumprir a sua função, não cobre das pessoas, transmita a necessidade que você tem, de que eles te correspondam, seja a função de cada um dentro do lar. Mas Deus quer habitar dentro dos nossos lares, e nós precisamos preservar isso sempre.